Esse vídeo é em especial para você, Daniel, sobre o comentário que você respondeu agora há pouco no Flow. Você vai ter assistido provavelmente muito depois disso, mas enfim, acabou de acabar o Flow, eu tô gravando o vídeo aqui. Sobre nós sermos um terço dos anjos que ficaram neutros na queda original. Você diz não acreditar nisso, por isso, por aquilo. Eu não acredito que seja como você disse que certo grupo acredita. Não acredito como eles. De que até Lúcifer vai ser salvo e tudo mais. Eu gostaria que todos, 100% da criação, fosse salvo, porque a não ser que a gente tenha a nossa memória apagada novamente, a gente vai sentir falta dos que se foram, querendo ou não. Às vezes pode ser um irmão nosso, nossa mulher, nossa mãe, que não seja salvo, a gente vai sentir falta. Mas o que eu acredito é o seguinte, você disse que os anjos não teriam essa colher de chá porque eles conheceriam Deus. Eu acho que não. Eu acho que no céu havia a sala do trono, um local que em tese seria do Criador ficar, mas ele, sendo como Jesus ele não queria ficar sentado num trono mandando e desmandando, mesmo podendo. Ele queria ficar em volta da criação dele, né? Contemplar a própria criação, confraternizar com os seus filhos. E aí o que acontece? Os anjos são enormes, muito maior do que o ser humano atual. E o ser humano primordial era maior do que o ser humano atual. Mas Cristo Jesus tinha seu 1 metro e pouco. Então, tinha a sala do trono, onde Lúcifer ia levar os louvores, né, a adoração. E, obviamente, ele não olhava diretamente para o trono. Deveria ter uma luz muito forte, enfim, aquela coisa toda. E os anjos lá, fazendo os seus afazeres, seguindo sua vida. E tinha lá um ser com 2 braços, 2 pernas, que não tinha nada a ver com nenhuma outra criatura até então, que era insignificante perto dos anjos. Os anjos nem olhavam e nem tchum para aquilo lá. Não viam Jesus como Deus, porque ele desceu do trono, entendeu? E aí teve a batalha, Lúcifer começou no ouvido dos anjos, etc, conseguiu arrecadar 1/3 dos anjos, foi até a chefe da guarda, que seria Miguel, desculpa, e que ele precisava do exército, né? E aí teve o início da briga. O anjo gritou, Miguel, quem é como Deus? Quem é tu como Deus? E teve a briga. Porrada. No meio dessa briga, 1/3 estava com Lúcifer, 1/3 com Miguel, e 1/3 correu para debaixo da mesa. Falou, vou esperar isso aqui acabar. Ninguém tinha visto Deus até então, nem os anjos. Ninguém conhecia o Pai diretamente, pessoalmente. Ele era como pra gente hoje. A gente sabe que tem, mas será que tem mesmo? Será que ele existe? Porque tem hora que a gente vê, tem hora que parece que falha a nossa oração e aquela coisa. Quem é cristão tem fé que Deus existe, mas não tem certeza. Era a mesma coisa lá. Esse terço ficou esperando para ver o que ia acontecer, se Deus ia aparecer e todas aquelas coisas. E aí quando tava na queda,
na expulsão de Lúcifer pro inferno, ele, caindo, virou Satanás, o acusador. Ele apontou e falou: ei, peraí, aqueles que estão lá quietinho tem que morrer também, porque segundo a lei que existia até então, que era a única lá, era amar o Criador, né? Era de todo o coração. E eles ficaram neutros. Eles ficaram esperando para ver o que ia acontecer. Então, pela lei que tinha lá, eles também tinham que morrer. Aí aparece Deus, aparece Jesus pela primeira vez e disse: eu morro por eles. Aí quem é você? Eu sou o Deus. E os anjos, até então, não davam a mínima para aquele carinha lá. Porra, desse tamanhozinho, perto de anjos, sei lá, com 2 km de altura, 200 metros de altura, 200 km de altura, alguns anjos, leviatãs, enormes, que para a criação da Terra foi preciso exterminar e deixar só um macho. Foi morta a fêmea. E aí, por isso, Cristo morreu antes da fundação do mundo. Ele morreu para ter o direito, dentro da própria lei, de criar a Terra, de criar todo esse cenário. Por quê? Porque no meio daquele terço que ficou parado, tinha uns que dentro do coração estava mais pro lado de Satanás e outros mais pro lado de Miguel. Entendeu? Não tinham expressado aquilo, mas tinha. Deus já sabia quem era quem ali. Ele poderia ter feito a separação ali. Não, eu vou salvar esses e vou mandar esses pro seu lado. Só que aí, entre os salvos, quem ficaria no céu, iria ficar se questionando, mas por que ele salvou X e não salvou Y? Por que ele escolheu no meio daqueles todos lá que todos deveriam morrer? Por que ele escolheu uns sim e outros não? Porque ele conhecia o coração. Então, ele criou a Terra não para ver quem vinga ou quem não vinga. Ele já sabia quem eram os seus, por isso somos escolhidos desde antes da criação do mundo. Então a gente vem para cá, toma da taça do esquecimento, né, o líquido amniótico, para não se esquecer, não se lembrar de nada do céu e poder aflorar aquilo que tem nos nossos corações. Ou seja, aqueles que estavam mais inclinados para Satanás vão ficar inclinados para Satanás, aqueles que são mais inclinados para Miguel vão crer no Messias, e tem aqueles que continuarão neutros. Por isso é dito que não seja morno ou vomitarei. Ou seja, não tem uma segunda chance de ser neutro. Se ficar de braço cruzado de novo esperando Deus aparecer, que seriam os tais ateus, que eu não acredito que ninguém é ateu, mas pessoas que ficam provocando que Deus apareça, o que acontece? Por isso que não tem em cima do muro. Quem está em cima do muro já é de Satanás. Por quê? Porque não tem uma segunda chance de reescolher um lado. E por isso a separação do joio do trigo é só no final. Deus já sabe quem vai ser o dele ou não. Por quê? Não é porque ele escolhe arbitrariamente. É porque ele já sabia desde lá, da queda de Lúcifer, quem estava mais para um lado do que para o outro. Mas a gente veio viver aqui, recomeçando tudo, desmemoriado, pela fé, novamente sem ver, sem conhecer Cristo face a face, mas assim ter fé e permanecer com Ele até o final, para que lá no céu a gente não tenha a dúvida de por que ele escolheu X e não escolheu Y. Porque a gente vai ter o julgamento. A gente vai ver. A eternidade é muito grande. Muito grande. Mas não é para sempre. Já teve uma eternidade antes da Terra. E vai ter uma depois. A gente está num
num tempo criado, que é o Cronos, que não é eterno, não é uma dessas eternidades, é bem pequeno, perto de todo o contexto, por volta de uns 27 mil anos, não tem 13,5 bilhões de anos, embora poderia ter, se Deus quisesse, mas não foi assim que ele fez. O tamanho que possivelmente o universo tem na forma que os astrônomos veem hoje, não quer dizer que é o tempo que se levou para se expandir. Ele poderia ter feito desse tamanho automaticamente, mas não fez, porque a Terra é plana, mas beleza. Calma lá. Então a gente vai assistir a vida de cada um, não só como se estivesse sendo filmado num BBB, mas internamente, conhecendo o coração de cada um. Então, a gente vai saber por que tal pessoa, às vezes, fez um monte de coisa boa, mas foi pro inferno. E outros que fez um monte de coisa ruim, foi pro céu. Por quê? Porque a gente vai conhecer a vida dele através do próprio coração. Então, vai falar assim, aquele lá pecava, mas no coração dele, ele odiava o pecado. Ele vivia querendo se santificar. Ele fazia aquilo que era mal por conta da semente contaminada. Já aquele outro que vivia fazendo caridade, às vezes, sei lá, estuprava a sobrinha. Ou tinha mal dentro de si. Ou seja, a gente vai conhecer o que tem de bom e de mal dentro de cada um. De Adão até o último homem. Isso vai levar uma eternidade, mas não vai durar para sempre. E aí vai ter, de fato, a separação do joio e do trigo. Ou seja, ainda tem muito tempo depois disso aqui. Eu não acredito que os anjos caídos serão salvos, embora eu gostaria que fosse. Gostaria que todo mundo fosse. Você disse que não faria sentido porque senão não seria justo. Você disse que quem é culpado merece punição. Mas não é justamente por isso que Jesus veio por nós? Porque todos filhos de Adão deveriam morrer. Todos nós somos pecadores. Não tem ninguém que consegue não pecar. Não estou falando nem de pecado original aqui, que seria essa neutralidade na Guerra Santa do céu. Mas simplesmente na vida, a não ser que você seja um vegetal completo, você esteja em coma a vida toda, a gente peca. Todo momento. Me batizei e limpou os pecados. Amanhã você vai pecar de novo. Amanhã você vai precisar ser batizado de novo. Daqui 5 minutos, chutou o dedo na porta, no pé da mesa, vai xingar, vai pecar. Mas não é um pecado de morte, enfim. É um exemplo resumido. Então, você coloca como se o ser humano fosse uma entidade separada dos anjos, talvez superior, porque os anjos seriam para nos servir. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós somos esse terço neutro, desmemoriado, só que o que seria essa superioridade aos anjos? É porque nós temos o mesmo formato que Deus escolheu antes de criar a primeira criatura, ele deu pra gente. Ele escolheu polegares, etc. Os anjos têm formato de um monte de bicho, de dragão, etc. Tanto é que os animais foram criados inspirados nos anjos. E nós fomos criados inspirados no próprio Deus. Imagem e semelhança. Entendeu? Então, e justamente todas essas competências nos permitem ser co-criadores. Os anjos, eles não conseguem co-criar. Eles precisam manipular, eles precisam da gente, por exemplo, para muitas criações. Eles têm o conhecimento, mas não a capacidade de ação. Tanto é que no Gênesis 6, eles ensinam todos os sortilégios pra gente, a fazer espada e tudo mais. Mas não que eles faziam, eles ensinou como é. Da mesma maneira que agora estão voltando a fazer, com hibridização, leitura do DNA e todos esses segredos místicos. Tudo isso aí vem para que eles possam operar. Eles não têm autoridade de
de fazer. Por exemplo, um anjo não consegue matar um ser humano, um anjo caído, porque ele não tem autoridade para tal. Estava até brincando com um colega meu que está bem ali agora, de tarde, que ele fala, vou te jogar da ponte. Opa, não pode, eu sou filho de Deus, você não tem autoridade comigo, só se Deus permitir, igual o Jó lá. Mas ele fica no ouvido, pula, 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 pula. 30 dias o cara enchendo o saco, fala, porra, eu vou pular logo pra você calar a boca. É isso que ele faz, ele te leva ao pecado, ele não pode te empurrar. E tem muitas outras questões que eu gostaria de discutir com você. Eu gostaria muito de conversar com você no particular, mas muito mesmo. Tentei mandar live pics, mas não ia. Os pics não ia ser lido com certeza e tinha muitos poucos caracteres para descrever tudo isso, resumidamente. Bom, o que acontece? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Basicamente isso. A única superioridade nossa é isso. Nós ganhamos a imagem de Deus, a forma de Deus. Nós éramos, dependendo a classe ali, cabeça de águia, de leão, de urso, de homem, todas essas loucuragens. A gente deixou o nosso corpo na nossa estrela de origem, mandou a consciência para esse corpo, por isso que retorna a Deus. E na ressuscitação, na ressurreição dos mortos, vai se unir esse nosso corpo angelical, vai se unir com o corpo carnal e transcender, e vai manter esse formato. Provavelmente a gente vai criar um novo mundo. Isso não está escrito na Bíblia, mas eu acredito que a gente vai criar um novo mundo depois de tudo isso. Tem a Nova Jerusalém e tudo mais já meio que pronta. Deus está construindo lá, ok, mas a capacidade de criação do Criador é gigantesca. Deixa eu ver mais alguma coisa. Deixa eu ver, Lúcifer.